Vasco, São Paulo, Corinthians, Santos. Nos últimos dias, o nome de Lucas Veríssimo foi especulado em vários clubes brasileiros e no vídeo de hoje do canal do Nicola eu vou te contar o que eu ouvi do representante do atleta do Benfica. Um oferecimento de On-Win, a casa de apostas esportivas que oferece o melhor bônus do mercado. Mais de 500% tá bom para você. Para você começar a apostar na On-Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código bônus para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Por falar em depósito, dos mais tranquilos, você pode fazer via Pix, PicPay, transferência bancária ou a melhor opção que você quiser. Então, venha se divertir comigo na Win. Para fechar o giro de notícias, contar que o Vasco anunciou ao longo da sexta-feira 2 reforços. O volante Jair, comprado do Atlético Mineiro por 2,5 milhões de dólares, e o atacante Luca Aureliano, argentino que pertencia ao Vélez e adquirido por 4 milhões de dólares. Quero falar agora sobre uma definição importante a respeito de Lucas Veríssimo. No início da semana, o jornalista Bruno Andrade trouxe a informação de que o Benfica colocou o Veríssimo e o João Vitor, ex-Corinthians, numa lista de disponíveis no mercado. O Benfica toparia emprestar um dos dois para um clube brasileiro para que eles pudessem ser utilizados com um pouquinho mais de frequência. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Paulo Pitombeira, um dos empresários mais importantes do país e representante do Veríssimo há bastante tempo, e perguntei se existe alguma possibilidade de retorno. Especulações não faltam. Desde a notícia, o Veríssimo já foi envolvido como possibilidade no São Paulo, no Corinthians, no Santos e até no Vasco. Vários vascaínos me perguntaram durante toda a live dessa sexta-feira se não daria para que o Veríssimo fosse contratado pelo Cruz Maltino. A resposta do Paulo Pitombeira é definitiva. Abre aspas, ele disse o seguinte: nenhuma chance de o Veríssimo voltar ao Brasil. Fecha aspas, o empresário assegura que ele vai permanecer no Benfica. Há uma mudança, ainda tênue, ainda pequena, na realidade do Veríssimo nos últimos dias. Atleta que já havia disputado só 2 partidas pelo time B e 1 partida pelo time principal desde que se contundiu. Ele passou um ano ausente dos jogos do Benfica por conta de uma cirurgia no joelho. Foi essa cirurgia, inclusive, que o impediu de disputar a Copa do Mundo. Mas ele foi titular e esteve em campo durante os 90 minutos da vitória contra o Varzim, na terça-feira, em jogo da Taça de Portugal. Recuperação importante. E o Veríssimo está apostando que vai ser utilizado com mais frequência pelo Roger Schmidt, o técnico alemão, que faz excelente trabalho à frente do Benfica até esse momento. Uma pena. Veríssimo seria titular absoluto em praticamente todos os times de futebol no Brasil. É excelente zagueiro. Vasco que está muito perto de fechar mais um reforço. Manu Capasso, zagueiro que pertence ao Atlético Tucumã. Vasco chegou a desistir da contratação desse jogador na virada do ano, mas na última sexta-feira houve uma retomada nas tratativas e agora pequenos detalhes burocráticos impedem o anúncio da contratação do jogador. Só para fazer um breve histórico sobre essa história, o Capasso no fim do ano passado esteve perto do Vasco. Já havia dito inclusive sim a oferta do Cruz Maltino, mas o Atlético Tucumã pediu mais dinheiro, o Vasco recuou e não houve acordo. Na última sexta-feira, a reviravolta se deu porque o Tucumã entrou em contato com o Vasco pedindo para retomar as tratativas. O negócio está sendo fechado em 2 milhões e 400 mil dólares por 100% dos direitos econômicos. Entre as poucas coisas que faltam ser definidas está o prazo de parcelamento. O Vasco quer mais parcelas, o Atlético Tucumã tenta fechar com menos parcelas. Dessa maneira, o Capasso chega para ser a terceira contratação na zaga. Robson Bambu veio por empréstimo, além do Léo Pelé, comprado por 16 milhões de reais do São Paulo. Amigos, vamos lá, vamos falar então sobre o Vasco da Gama. Deixa eu começar com a lista dos jogadores que estão seguindo para os Estados Unidos. E não viajaram o De Luca, o volante, que está com edema na coxa direita. Também o Robson Bambu, que é ser chamado apenas de Robson, para ficar entregue à preparação física. E ficam também os goleiros Thiago Rodrigues e Raus, né, aqui com o time que vai disputar o Campeonato Carioca. Então, os 21 jogadores que estão seguindo para os Estados Unidos. O goleiro Ivan, que foi anunciado ontem, oficialmente pelo Vasco, veio emprestado pelo Corinthians para esta temporada, deverá ser comprado ao final deste período. E o Alexander, só 2 goleiros foram para os Estados Unidos. Os laterais Edmar, o Lucas Piton, o Paulinho e o Puma Rodrigues. Esses aí estão no avião seguindo para os Estados Unidos. Os zagueiros Anderson Conceição, Léo, Miranda
e também Ulisses. E jogadores de meio campo ficaram na delegação, né, seguindo com a delegação do técnico do Vasco da Gama para os Estados Unidos, o Figueiredo, o Jair, que foi anunciado hoje, o Nenê e também Zé Gabriel, além do Alex Teixeira, que renovou o contrato por mais uma temporada, os atacantes Egnaldo, Eric Marcos, o Gabriel Peck, o Pedro Raul, o Vinícius e o Luca Orelhano. Luca também foi anunciado hoje. Ele é o 8º reforço do Vasco, foi comprado junto ao Vélez Sarsfield e assinou contrato até dezembro de 2025. Ele que é natural de Buenos Aires e tem 22 anos. Jogador que vem agradando muito nos treinamentos, tanto ao Maurício Barbieri quanto ao Abel Braga. E o Jair, contratado junto ao Atlético Mineiro, contrato até dezembro de 25, e ele é natural de Iburubá, Rio Grande do Sul, e tem 27 anos. O melhor momento da carreira dele foi no Atlético. O Atlético, inclusive, fez nas redes sociais uma despedida bacana para o Jair, agradecendo os títulos conquistados, 3 vezes campeão mineiro, também campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Supercopa do Brasil, foi campeão brasileiro, né? Foi campeão aí com o Atlético em títulos importantes e chega no Vasco da Gama credenciado para ser titular absoluto ali no meio-campo e ajudar o Vasco a voltar a ganhar títulos. Bem, e o campeonato carioca? Como que fica o Vasco para amanhã? Por exemplo, amanhã tem a estreia diante do Madureira às 18 horas em São Januário. Vai ter uma homenagem muito bonita para o Roberto Dinamite, que faleceu essa semana, e ficaram no Rio, então. Vamos anunciar aqui para você os goleiros Thiago Rodrigues, o Raus e também o Patrick. Os laterais, o Julião e o Paulo Vitor, né? Esses dois aí. O Paulo Vitor, inclusive, pediu para não viajar porque quer mostrar serviço no Campeonato Carioca. Os zagueiros, o Pimentel, né? O Zé Vitor e também o Robson Bambu. Esse mais entregue à preparação física, por esse motivo que não viajou com o time principal. No meio-campo ficaram aí o Matheus Barbosa, o Galaza, que voltou lá do Curitiba, o Rodrigo, o Lucas Eduardo, o Deluca, que está entregue ao departamento médico, o Juninho, que ainda não foi para os Estados Unidos, e o Jerônimo, do Sub-17. Esses aí estão relacionados para o jogo de amanhã, relação que será divulgada somente amanhã para a imprensa, além do Laranjeira, do Marlon Santos e também do garoto Tavares. Esses aí ficaram no Rio de Janeiro. E os atacantes Eric, o Zé Santos, o Paixão, que veio da Copa São Paulo, e também o Juan. Falar na Copa São Paulo, o Vasco vencia a equipe do Ibrachina, né? E cedeu um empate 3-3 e foi derrotado nos pênaltis e eliminado da competição. A gente fala sobre o Flamengo, que vai colocar seu time principal no jogo contra a Portuguesa domingo, e o Gabigol com a camisa de número 10. O Fluminense estreia contra o Resende amanhã às 4 da tarde em Volta Redonda, também colocando seu time principal. E o Botafogo, que seguiu na Copa São Paulo, venceu o Lenense 2-0, avança na competição, estreia no Carioca contra o Audax domingo no estádio Newton Santos. Agora, eu falei de uma bronca aí do Botafogo, do Vasco da Gama, com a tabela do Campeonato Carioca, é que os dois vão já na terceira rodada fazer o primeiro clássico da competição. O Vasco com seu time alternativo, porque o principal vai estar na excursão. O Botafogo também sendo montado agora. Há quem defenda o adiamento desse clássico para mais adiante. E também a bronca do Vasco e a bronca do Botafogo é que o Vasco só terá mando de campo de um clássico e o Botafogo também apenas de um contra o Flamengo. O Fluminense terá mando de campo de 2 clássicos contra Botafogo e Vasco, e o Flamengo, que vai ser o último a jogar os clássicos contra Vasco, tem o mando, e contra o Fluminense também tem o mando. É essa a bronca dos dirigentes
de Vasco da Gama e de Botafogo com a própria federação, uma vez que eles não acertaram aquele contrato, né, para a televisão. A TV Bandeirantes é quem está transmitindo. Tanto o Vasco quanto o Botafogo não concordam ganhar menos do que o Flamengo. Aí veio essa bronca toda e os jogos de Flamengo e Fluminense na TV Bandeirantes, enquanto que Botafogo e Vasco da Gama será pela Cazé TV, TV Cazé, que é no stream, que é no celular, que é no computador, não é na TV tradicional, como todo o Brasil está assistindo o Flamengo, o Fluminense, no Campeonato Carioca, já que eles não acertaram este contrato. Tá bom?